Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é discurso de ódio. E para conversar com a gente, eu convidei a advogada Tássia Alfaia. A Tássia, ela é pós-graduada em Direito Público pela UFAM, em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário pelo Damásio Educacional, em Perícia Criminal pelo ESP Amazonas e mestra em Direito Constitucional e Direitos e Constitucionalismos na Amazônia, também pela UFAM. Seja bem-vinda, Tássia. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Acredito que o nosso debate hoje vai ser bem proveitoso e é um tema extremamente atual, né? Que já estamos tendo que conviver com algumas situações já tem um certo tempo, né? Então, de extrema importância trazer esse tema nos dias de hoje, devido a diversas situações que estamos vivendo, tanto a nível Brasil, a nível Amazonas, quanto, né, a nível mundo, com as guerras, com a situação de guerras em que o mundo está presenciando, né? Desde o início de outubro, com a guerra Israel-Palestina, mas desde o início do ano com Rússia e Ucrânia. Né? É verdade. Então, assim, a gente podia começar explicando para quem está em casa o que é discurso, né? Porque discurso não é exatamente só o ato de falar, é bem mais do que isso. Então, alguns autores, porque assim, existem diversos autores dentro da área da linguística que definem de diversas formas a depender da escola em que eles se encaixam. O que a gente mais utiliza, assim, tanto no direito quanto majoritariamente na própria área da linguística, é o conceito Foucaultiano, que para Foucault, o discurso ele nada mais é do que um poder, é uma ferramenta de poder e que todos pretendem se apossar de certa forma desse poder, porque a nossa, é o que eu falo sempre, a nossa legislação ela é uma forma de discurso, né? Os debates do Congresso também são formas de discurso, os partidos também, as ideologias partidárias são formas de discurso. Então, quem consegue se apossar, vamos dizer assim, dessa ferramenta de poder chamada discurso, consegue controlar, inclusive, todos os debates públicos na sociedade. Então, para Foucault, né, o discurso ele é uma das muitas formas de poder e de dominação social. Uhum. E aí a gente tem a questão do discurso de ódio, né? Eu queria que você explicasse como é que surge isso e, assim, o impacto, né, que causa a determinados grupos. Minoritários. Né? Tá. O discurso de ódio, ele não tem uma definição. A doutrina ela não chegou a um consenso ainda de uma definição única do que pode ser discurso de ódio. E isso é completamente compreensível, porque o que hoje consideramos discurso de ódio, daqui a uns anos pode não ser mais, ou até novas formas de discurso de ódio podem surgir, né, e podem ser encaixadas no conceito que nós temos hoje. Mas o que eu costumo seguir sempre quando eu discuto sobre discurso de ódio, foi o que eu coloquei na minha dissertação do mestrado, eu trouxe o conceito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, o conceito da CID, que ele traz nos seus artigos 13.2 e 13.5 que discurso de ódio são expressões que têm a intenção de causar ou de fazer algum dano, né, que aí ela já tem características de discriminação, hostilidade ou violência. E é importante que a Corte Interamericana ela coloca que tem que ser direcionado a determinado grupo social ou demográfico, que geralmente, na maioria dos casos, 99,9% dos casos são direcionados a minorias sociais principalmente.
Mas, assim, a competência de legislar sobre o discurso de ódio ou de até mesmo criminalizar discurso de ódio é dos próprios estados. Então, os países, eles são, de certa forma, obrigados a trazer legislações ou trazer entendimentos internos na esfera jurídica sobre criminalização de discurso de ódio. E o Brasil, ele é signatário. E o Brasil é signatário, pois é. O que nós temos hoje de discurso de ódio no Brasil ainda é um entendimento muito antigo, que hoje já é antigo, né, do Supremo Tribunal Federal, na época que eles julgaram o caso do escritor nazista, do Elvenga, né, que ali eles definiram, inclusive, o conceito étnico, né, que o discurso de ódio é direcionado a minorias étnicas, no caso, na época, foram contra a comunidade judaica, que, se eu não me engano, o livro dele negava o Holocausto, né? Sim. Então isso chegou até o Supremo para tirar o livro dele de circulação e criminalizar esse tipo de atitude, até por questão de memória, né, da Segunda Guerra Mundial, memória sobre o Holocausto. Então o Supremo decidiu dessa forma, e que está de acordo com o próprio entendimento da Corte. Então esse entendimento hoje ele é usado em qualquer tribunal, em qualquer esfera que chegue assuntos sobre discurso de ódio. Geralmente os tribunais seguem por essa linha. Na minha opinião, o único desafio que ainda falta o Brasil, principalmente o Brasil, se atualizar em relação ao discurso de ódio é a nossa nova realidade chamada redes sociais, ou as próprias mídias sociais, que elas trazem formas de discurso de ódio que até então não eram previstas em lei, em legislação nenhuma. Porque quando o caso do Elvenga foi julgado, ainda não existia nem internet como existe nos dias de hoje. Então, o discurso de ódio, ele era na maioria das vezes, só verbalmente. Hoje ele é escrito e ele é divulgado e é publicado. E é compartilhado. E é compartilhado para quem quiser compartilhar, quem corrobora com esse tipo de entendimento, acaba compartilhando por se identificar com aquele determinado tipo de fala ou tipo de escrita. E aí há que se pensar em novas formas de também criminalizar a questão do discurso de ódio propagado em redes sociais, devido ao alcance que muitas das vezes extrapola a esfera de demarcação territorial a nível Brasil, né? Outras pessoas do mundo podem compartilhar o que a gente publica aqui no Brasil, e isso se espalhar de uma forma em que os estados percam o controle, né? Que é o que estamos presenciando atualmente, principalmente agora na guerra Israel-Palestina. Existem pessoas compartilhando, de um lado compartilhando postagens do grupo palestino, outra hora compartilhando postagens do grupo de Israel. E aí isso extrapola fronteiras, vamos dizer assim, né? Já parte para um outro entendimento, para outro nível. E as pessoas, elas tendem a confundir também a questão do discurso de ódio com a questão da liberdade de expressão, né? São coisas assim bem diferentes. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso. Então, todos nós sabemos, pelo menos a nível Brasil e a nível de da Corte Interamericana também, tem esse entendimento que existe a necessidade da proteção constitucional da liberdade de expressão. Isso está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 4 e inciso 9, E como o Brasil é signatário dos tratados, ele também tem o dever de estar sempre, né, defendendo e tutelando a questão da liberdade de expressão. Porém, o discurso de ódio, ele é nada mais do que a extrapolação dos limites da liberdade de expressão. Ele não é abarcado, pelo menos não no Brasil, ele não é abarcado pela proteção da liberdade de expressão, porque ele já seria uma forma, uma violência. Já a liberdade de expressão já não protege mais essa manifestação, essa livre manifestação dessa forma. O que eu sempre falo, quando alguém fala, quando eu vejo pessoas, ou então jornalistas, ou pessoas do próprio direito defendendo
defendendo ideologias que têm por centro algum tipo de violência ou de incitar violência contra determinados grupos, eu falo que o Brasil não aceita esse tipo de discurso, porque, diferentemente dos Estados Unidos, as pessoas confundem muito a liberdade de expressão brasileira com a liberdade de expressão norte-americana. Devido a esse imperialismo cultural promovido pelos Estados Unidos, sim, as pessoas acham que da mesma forma que é no território deles, também é no território brasileiro, e não é dessa forma. A nossa Constituição é totalmente diferente da americana em diversos pontos, e a liberdade de expressão é uma delas. Lá, eles aceitam uma coisa chamada Marketplace of Ideas, que é o mercado livre de ideias. Lá eles não criminalizam nenhum tipo de discurso, nem mesmo discursos racistas, xenófobos, discursos homofóbicos, eles não criminalizam lá. Nazistas também não. É comum em alguns protestos, principalmente da extrema-direita, é comum a gente observar pessoas que são descendentes de grupos como o KKK, né? E são defensores do próprio apartheid. É comum ver isso. Aqui no Brasil, essas pessoas poderiam ser presas, mas lá não, porque devido ao mercado de ideias, o que é o mercado de ideias? O Marketplace of Ideas. Lá eles permitem que todo tipo de discurso coexista na sociedade norte-americana, para a própria sociedade definir o que ela quer seguir e o que ela não quer seguir. Eles deixam como é que se diz? Livre. Eles deixam livre para a própria sociedade definir o rumo que ela quer seguir. Se ela quer seguir o rumo do preconceito, do discurso de ódio, ou se ela quer ir para um viés um pouco mais democrático. Lá eles entendem a democracia como um princípio absoluto. Tanto que se você impedir que uma pessoa se manifeste da forma que ela quer se manifestar, para eles isso é uma afronta à democracia. E aí eles, inclusive os discursos nazistas, xenófobos, estão abarcados no entendimento norte-americano, estão abarcados pela liberdade de expressão. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, todo e qualquer discurso que extrapole a liberdade de expressão ou que extrapole alguma outra liberdade individual, como o próprio direito à vida, o próprio direito a se autodeterminar, isso já é criminalizado. E se seguir para vias de fato, também o Código Penal prevê que se uma pessoa ofender ou violentar fisicamente outra por questões ideológicas, por questões étnicas, etc., ou a pessoa se enquadra em lesão corporal ou até mesmo crime de ódio, que já existem entendimentos nesse sentido aqui no Brasil. Porque não é um direito absoluto, né? Eu acho que é bom assim, explicar, deixar claro para... Pois aqui no Brasil, nenhum direito é absoluto, nenhum direito à vida é absoluto, tanto que ele pode ser flexibilizado em algumas situações, como aborto de fetos anencéfalos, entre outras situações. Então, o direito ele define quais os direitos maiores que eles pretendem tutelar. E geralmente discurso de ódio acaba por ofender a vida, que é um direito que é muito caro, tanto para o direito constitucional quanto para o próprio direito penal. O próprio direito penal pune a vida, tanto que se você pegar o Código Penal e olhar o crime que tem a maior pena base e a pena máxima são os crimes contra a vida. Então, isso é muito caro ao direito brasileiro. E todo outro direito que tentar ofender a vida ou tentar acabar com a vida, aí já é punido, e isso prova que nenhum direito no território brasileiro é um direito absoluto. Tássia, e você estava falando da tua pesquisa, né? Você focou na questão dos povos indígenas, né? O que te levou, assim, como você definiu esse objeto? Então, na época que eu pensei sobre o que eu iria pesquisar no possível mestrado,
Isso foi lá em meados de 2020, início de 2021, que foi quando eu me submeti à seleção do mestrado. E nessa época, em pleno início de pandemia, estávamos todos isolados, né, com lockdown, pelo menos em tese, né, estávamos assim nessa situação. E surgiam notícias praticamente diárias de que uma determinada comunidade indígena estava sofrendo invasões de seus territórios, ou então que estavam sofrendo de fome, de falta de abastecimento e tal, por conta da pandemia. E também por conta que em 2019, como foi o primeiro ano do governo anterior, né, do governo Bolsonaro, houveram muitas flexibilizações na legislação ambiental. E aí começaram a aprovar emendas e modificações na legislação ambiental que flexibilizou principalmente punições contra crimes ambientais. E isso favoreceu alguns grupos que necessitam, né, explorar terras, seja para cultivo, seja para criação de gado e tal, e incentivou a avançar além do que... Ou mineração também, aqui no nosso estado. Sim. É predominantemente o gado e a mineração, né, o agro e a mineração, e aí as pessoas tomaram essa situação como um aval para começar a adentrar em terras, né, principalmente terras de proteção, terras indígenas, e aproveitaram inclusive em meados de 2020 e 2021 que estávamos todos reclusos em casa e a fiscalização reduziu bastante por conta disso, então se aproveitaram dessa situação para violar ainda mais direitos de povos indígenas. E isso foi piorado na época que saíram as primeiras portarias, as primeiras legislações internas sobre os procedimentos a serem tomados durante a pandemia. E alguns projetos de lei, inclusive eu cito todos eles na minha dissertação, alguns projetos de lei previam, por exemplo, o governo brasileiro ele tem a obrigação de fornecer água potável, de fornecer equipamentos de proteção individual, né, de dar sempre uma atenção aos povos indígenas. O governo anterior, na época da pandemia, vetou todos esses artigos, tirou a obrigatoriedade, né, do governo de estar dando suporte aos povos originários e aos povos indígenas, e os povos tradicionais também sofreram bastante com isso. Tirou essa obrigatoriedade na desculpa de que era pandemia, então estávamos todos no mesmo barco, quando na verdade não é bem assim que funciona. É o que eu sempre falo. Se morrer uma pessoa, tipo, se eu morrer, ou qualquer pessoa que tenha descendência, né, europeia e tal, morrer, em termos de civilização, não tem muita perda um indivíduo ou um grupo pequeno de indivíduos dessa cultura falecer. Agora, povos indígenas tem bastante. Por exemplo, na época da pandemia, os povos que mais sofreram, as pessoas que mais sofreram foram os anciões, os idosos. E os povos indígenas, os povos originários, eles não têm livros escritos sobre a história deles. Porque geralmente oralidade, né? Justamente. Esses conhecimentos são passados pelos mais velhos. Exatamente. Então, se morre um ancião, ele não tem como passar os traços da sua cultura para os que virão nas próximas gerações. E isso é uma das formas de genocídio, né? Sim, que aí é o extermínio. Né? Isso. E aí essa cultura acaba morrendo, e não só a cultura, morre também línguas, morrem tradições, morrem costumes, e fora as perdas humanas que já são lamentáveis, ainda tem a perda cultural e perda dos traços culturais da nossa história brasileira, porque a nossa história também ela tem grande parte da história indígena. Isso não é nos ensinado na escola, mas grande parte da nossa história é indígena, foi formada por povos indígenas, e isso tudo acarreta para causar até uma perda de identidade do Brasil. Sim. Porque se morrem os nossos povos indígenas, se morrem os nossos povos tradicionais,
o que mais irá nos diferenciar dos países europeus, entendeu? Aqui todas aquelas nossas peculiaridades que a gente vê hoje, principalmente em diversos festivais folclóricos, na nossa própria culinária, isso pode acabar se perdendo, porque, querendo ou não, existem muitas coisas que ainda são passadas através de povos indígenas. Por exemplo, a nossa farinha é um conhecimento ancestral. Né? Ela é feita em comunidades indígenas e é vendida para a capital. É óbvio que, devido ao avanço da globalização e da mecanização, já industrializou grande parte, mas a mão de obra, o conhecimento para gerar aquele produto é um conhecimento indígena, fora cosméticos, entre outras coisas, que também podem ser perdidos caso as comunidades indígenas sejam dizimadas também. É verdade. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário de diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do Cenário Diversidade de hoje, que tem como convidada a advogada Tássia Alfaia, e a gente está conversando sobre discurso de ódio. Tássia, a gente terminou, o bloco passado conversando aí sobre o porquê dessa escolha, pelo discurso de ódio focado na questão indígena. E aí, eu queria que você falasse sobre algumas legislações que surgiram durante esse período pandêmico e as consequências para os povos indígenas. Sim. Na minha dissertação, eu foquei basicamente em 3 legislações e derivados, porque de alguns projetos de lei derivaram outros projetos de lei que praticamente tinham o mesmo conteúdo, ou então só reforçavam o conteúdo anterior, acrescentando pouquíssimas coisas a mais que de fato fizessem uma grande diferença. E quais foram então? Eu foquei na Lei 14.021 de 2020 e no projeto de Lei 1142 de 2020. E o que então que esse corpo normativo, que esse texto normativo, o que ele trouxe de tão prejudicial assim às comunidades de povos indígenas ou povos originários? O Brasil, como eu já falei no bloco anterior, o Brasil ele tem a obrigação de proteger os povos e comunidades indígenas. E alguns dos direitos que o Brasil tem que garantir são: eu trouxe alguns aqui anotados. Acesso universal à água potável, isso está previsto no artigo 5º, inciso 1, da Lei 14.021. A oferta emergencial de leitos hospitalares e de unidades de terapia intensiva, que são as UTIs, como vimos durante o período da pandemia,
que devido à corrida com a síndrome respiratória, muitas pessoas precisaram de UTIs e acabou excedendo o limite de muitos hospitais e muitas pessoas acabaram sofrendo e vindo a falecer por conta da ausência de leite suficiente para todo mundo. Aí um outro direito é a aquisição de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, que está previsto no artigo 5º, a linha B. E a questão da segurança alimentar, que está previsto no artigo 10. Todos esses direitos que eu citei agora, com essa lei e esse PL, né, foram vetados pelo presidente da República. Tirou da responsabilidade tanto a nível federal, quanto a nível estadual e a nível municipal, de garantir esses direitos aos povos indígenas. E aí, com isso, algumas questões surgem e a gente pode até refletir sobre o conteúdo dessa legislação, esses vetos. O que eles representam? Eles representam meramente um posicionamento partidário, porque o presidente da República, na época, e o Congresso que aceitou esse veto, eles eram majoritariamente representantes de uma determinada coligação partidária de direita, extrema-direita, alguns de centro também, mas centros também voltados para a direita, né, e para a extrema-direita. Ou a gente pode refletir e um pouco mais a fundo que o conteúdo dessa legislação, ela representa uma ideologia política ou o próprio discurso de ódio em si. Você vetar direitos humanos, vetar o acesso a direitos humanos de determinadas comunidades é uma forma de violência. E nós vimos no início que eu defini que o discurso de ódio, pelo entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é uma forma de violência direcionada a determinado grupo. Nesse caso específico, negar o acesso à água potável, negar o acesso à segurança alimentar é uma violência destinada, na época, aos povos indígenas. Então, a gente pode se questionar se, de fato, isso se enquadra no quesito de discurso de ódio. Na minha opinião, o que eu cheguei à conclusão, devido à minha pesquisa e ao meu estudo, é que sim, isso é uma forma de discurso de ódio. Porque, assim, uma das características do discurso, o discurso de ódio, ele nem sempre vai estar explícito, mas o conteúdo dele já é um conteúdo que incita a alguma coisa, que incita a uma determinada violência, ou que o conteúdo daquele discurso vai causar efeitos danosos a um determinado grupo. É óbvio que se o Congresso na época legislasse colocando, tipo assim, vamos imaginar o absurdo, a partir desse projeto de lei, quando ele entrar em vigência, vamos deixar os povos indígenas passando fome. Isso não ia passar nunca. Aí, para tentar, de certa forma, manipular esse determinado tipo de entendimento, o que eles preferiram fazer? Vetar a segurança alimentar, que é praticamente a mesma coisa que negar alimentos a povos indígenas. Ou então vetar o acesso universal à água potável, que é praticamente o mesmo que dizer vamos deixar os povos indígenas sem água potável, eles que se virem para lá para conseguir sobreviver da melhor forma que eles acharem possível, entendeu? E assim, tu focou na tua pesquisa nos povos originários, né? Mas Sim. Eu lembro que isso aconteceu com os povos tradicionais em geral, né? Assim, Sim. Demorou muito a chegar insumos, né? Máscara. Sim. Aliás, nem chegaram. Nos quilombos aqui do Amazonas, por exemplo, eu lembro que teve muita cotinha mesmo para se comprar isso para levar até esses locais, né? A questão da alimentação também, que chegou muito depois, assim, quase um ano depois já da pandemia. Eu tô rindo, mas assim, é algo extremamente grave, né? Porque realmente é uma política de morte aí, né? E teve muito discurso negacionista também, né, das autoridades do país durante esse período, e omissão também durante a pandemia, né, e tudo isso também está envolto aí nesse projeto que você está abordando. Sim. O negacionismo também, ele foi uma das formas. Também os povos indígenas sofreram com a questão do negacionismo, porque eu lembro bem na época que era divulgado, principalmente nas redes sociais, nas mídias em geral, era divulgado
que os povos indígenas já eram um povo isolado, então devido a eles já viverem em isolamento, eles não tinham como se contaminar com o vírus da Covid, o que é uma coisa que não é verdade. Porque eles estavam lá isolados, mas continuavam entrando representantes da FUNAI, agentes de saúde pública, continuavam entrando no território, né? E, inclusive, por 3 ou 4 meses, mais ou menos, em um desses projetos de lei que eu abordei, previu a restrição da entrada de agentes da saúde pública, o que na época ocasionou muitos prejuízos, né? Porque eles não tinham como socorrer quem de fato estava passando mal ou estava acometido do vírus na época da Covid, e aí tiveram esses tipos de barreiras no acesso aos seus direitos, né, que deveriam ser garantidos, né, que são garantidos, mas não foram efetivados na época. Então eles acabaram sofrendo, de certa forma, com o negacionismo, porque os povos indígenas, inclusive, se comunicam com outros povos, eles não ficam só, tipo, o povo Yanomami não fica só no seu núcleo Yanomami, eles se comunicam com outras etnias, e aí bastava um contato com uma pessoa doente, sem a máscara, sem a proteção adequada, que acabava contaminando todo o núcleo deles. Então, isso aí, eles acabaram sofrendo muito devido à propagação desse discurso de que os povos indígenas já vivem no meio do mato, vamos dizer assim, então eles não tinham como se contaminar porque não tinham contato com o que o imperialismo define como civilização, né, que é a civilização branca. Sem contar que nem todos falam português. Nem né? todos falam então português. Demorou muito também aí uma política pública voltada a essa questão do acesso à informação mesmo na língua deles, né, para eles saberem o que estava acontecendo, como se prevenir. Isso demorou muito a acontecer. Com essas restrições de entrada de agentes de saúde pública em comunidades indígenas, muitas lideranças também não puderam entrar, e como você bem falou, nem todos sabem português, pouquíssimos sabem, inclusive. Então eles demoraram, existem relatos, isso eu vi no relatório da própria Fiocruz, existem relatos de comunidades indígenas que só souberam da existência da pandemia 1 ano e meio depois. Né? E eles estavam acometidos, eles, inclusive chegaram a se contaminar, mas achavam que era uma doença que já convivia há muito tempo. E era um vírus seríssimo, era um vírus novo, que eles ainda não tinham contato. Então, era uma coisa bem complicada. Só que isso acabou de uma certa forma sendo vetado depois, aí voltou à situação normal que era antes, só que durante esse período em que essa legislação ficou válida, ocasionou uma série de prejuízos à saúde indígena, diversos prejuízos à existência dessas comunidades. Uhum. E a gente não pode também deixar de abordar esse discurso negacionista, né, dito por autoridades e assim, dito na mídia, né? Assim, eu acho de uma gravidade imensa. E assim, dito de uma forma chula muitas vezes, né? O negacionismo, ele é como Foucault definiu, né, no século passado. O negacionismo, ele também é um discurso. E como todo discurso, ele tem uma mensagem por trás. Geralmente, governos que se usam do discurso negacionista é um governo que tem uma tendência a um certo controle social. Uhum. Ou então, usar o negacionismo direcionado a determinado grupo, para que aquele grupo aceite aquela ideia, enquanto o outro grupo se beneficia. Porque a comunidade, eu lembro bem na época que a comunidade médica, pouquíssimos médicos negacionistas, por conta na época da vacinação, enquanto a sociedade, a maior parte da sociedade estava negacionista. Então, aquele grupo se beneficiou tendo acesso à vacina, aceitando a vacinação, enquanto um outro grupo que é negacionista não aceitou a vacinação e começou a se expor a essa doença. E aí a sociedade, o governo define quais grupos ele quer que se vacine e quais grupos ele quer que não se vacine. E aí a gente pode já puxar para um outro assunto que é muito recente e tem se discutido cada vez mais, principalmente de 2018 mais ou menos para cá,
que é a questão da necropolítica. Né? O que é a necropolítica? Literalmente é a política da morte. O governo, ele define quais grupos sociais ele quer que tenha acesso a todos os recursos que aquela sociedade oferece, ou que a legislação oferece, enquanto seleciona quais grupos não podem ter acesso a esse tipo de direito, são direitos fundamentais, né, em prejuízo de um determinado grupo. Onde a gente observa bastante a questão da necropolítica, onde a gente pode ver na prática, é sair daqui agora e visitar um presídio. Em penitenciárias, a gente vê que as pessoas que estão lá dentro são majoritariamente pretas, são majoritariamente pessoas pobres, muitas das vezes não são nem alfabetizadas, mas estão lá sujeitas ao cárcere, né, à legislação carcerária. Enquanto do lado de fora, né, fora dos muros do cárcere, majoritariamente pessoas brancas, né, pessoas que têm classe média alta, que têm acesso a todos os recursos sociais. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, fora um pouquinho da nossa realidade aqui do Amazonas, quando a gente se depara com notícias de que no Rio de Janeiro houve uma invasão em determinada favela ou em determinado morro, por conta da polícia, tão somente para averiguar se lá existe ou não existe uma facção ou se existem drogas, que é o que acontece geralmente, a gente vê que ocorrem perdas humanas nessas operações, que ocorrem diversas prisões, porque as pessoas, elas reagem, né? Elas estão vendo a sua casa ser invadida e algumas reagem àquela situação, porque não aceitam, geralmente os policiais, a segurança pública que adentra esses locais, na maioria das vezes, eles não têm mandado de judicial, então eles vão na desculpa de que receberam uma denúncia, então resolveram entrar lá e acabam fazendo prisões ali, prendem diversas pessoas, saem com carros e mais carros, levando pessoas que vão acabar indo para o sistema carcerário. Né? E o perfil de pessoas que são presas em favelas é o perfil que eu já falei ainda agora, que são pessoas pretas e pessoas pobres, né? Que não têm instrução e que muitas das vezes não sabem reagir, então não sabem que aquela situação de certa forma é ilegal. Então a gente vê que o Estado, quanto mais ele seleciona pessoas que podem conviver em sociedade, pessoas que não podem conviver em sociedade, a tendência é dizimar, porque assim, as pessoas brancas que moram aqui no território brasileiro são pessoas descendentes muitas das vezes descendentes de europeus, né, de países europeus, então a cultura europeia é uma cultura. A minha família, por exemplo, ela é descendente italiana, então dentro da nossa família a gente se reúne em algumas datas do ano para conversar, para confraternizar a culinária e tal, e a gente vê que muitos dos nossos traços dos nossos antepassados ainda são, né, entre nós ainda é confraternizado. E a tendência de um determinado grupo é sobreviver. E se existe um outro grupo dentro desse grupo que ameaça a existência do grupo maior, maior assim, maior em termos de poder, não maior em número, porque sabemos que a população preta, a população pobre são muito maiores do que de fato a população branca que vive de classe média alta que vive aqui no Brasil. Mas como eles detêm a maior parte do poder, são maioria no Congresso, são maioria nas representações dos estados, então dessa forma eles acabam controlando a maior parte e tendo poder de decisão na sociedade, inclusive nas vidas de determinados grupos, que é o caso lá dos povos indígenas, né, que o presidente branco, com todos os ministros brancos em volta, decidiram sobre povos indígenas sem nem ter conhecimento, na maioria das vezes, sobre aquele grupo que eles estão decidindo determinada situação. Então a tendência é de sobrevivência. Por isso que, novamente, Foucault fala que quem detém o discurso, que quem controla como funciona a sociedade, é quem de fato tem poder de fazer o que bem entender uma determinada sociedade. Eu sempre falo, Luciana, que o direito, já parafraseando um pouco
o Pachucanes, o direito ele é uma das muitas formas de controle social também. Porque o direito ele não emancipa, né? Não, o direito não emancipa, e isso tem que ser ensinado nas faculdades, que o direito também não é justo. Porque como o direito é uma das ferramentas de poder, quem detém o controle do direito, quem pode fazer leis, quem pode decidir sobre legislações, são pessoas que tendem a se perpetuar no poder. Sim, então, ele é instrumento, né, de dominação. Exatamente. Então eles vão colocar, ainda que de uma forma mascarada, eles vão fazer as legislações servirem em pró deles, para que eles se perpetuem no poder. Aí você pode, ou alguém pode dizer assim, mas e os direitos fundamentais que são garantidos na Constituição? Olha, os direitos fundamentais só são garantidos porque isso é uma forma, como o Pachucanes também fala, isso é uma forma de mascarar o poderio. Eu garanto um direito ou outro aqui, o mínimo, para que dê um ar de democracia para aquela situação, mas na verdade o direito maior é o que eu estou garantindo para mim mesmo, né? Que eu vou ter maior poder enquanto a pessoa vai ter o mínimo, né? E como eu sou em maior número, eu controlo todas as instituições sociais. A quem não controla tem que se contentar com o mínimo, e é aquilo que vai ter, e é isso. Então, quem detém o poder geralmente são representantes de uma determinada elite. Por isso que eu digo que o discurso de ódio ele é hierarquizado, porque quem propaga discurso de ódio são essas minorias que detêm o poder, né, na intenção de estar sempre mantendo o controle social, definir as pautas que podem ser debatidas, o que não pode ser debatido. Estamos vendo agora, por exemplo, que muito se discute no Congresso questão, né, já puxando para a comunidade LGBTQIA+, a questão do banheiro unissex, entre outras pautas. E tem acho que, se não me engano, 3 representantes ou 2 representantes na Câmara dos Deputados Federal, que é a Erika Hilton e a Duda Salabert, que por elas serem minorias e foram eleitas, mas elas são menor número. Elas sempre estão em evidência quando se discute essas pautas, e elas tentam se posicionar da forma como elas podem, porque elas são só 2 pessoas, enquanto os outros são tudo pessoas cis, branco, hétero, e então são pautas que não são aceitas por essa elite que domina há muitos e muitos anos, ou séculos até mesmo, né, dominam esses debates. Então, quando a gente elege pessoas que são de determinado grupo social, as pautas que eles levam para ser legalizadas são sempre em prol daquele determinado grupo. Enquanto minorias, se quiserem ter seus direitos garantidos ou até mesmo efetivados, ou eles partem para os movimentos sociais para fazer pressão, ou eles tentam se eleger para conseguir mudar a legislação. Muitas das vezes, por eles não terem quórum suficiente para conseguir uma eleição, eles acabam tendo que partir para os movimentos sociais. Né? Até porque é difícil você esbarra na questão econômica, né? A eleição é muito caro, se eleger é muito caro, e tem todas essas barreiras que já são pensadas justamente por esse sistema, né? Mas agora a gente vai precisar fazer novamente uma pauta, e daqui a pouquinho a gente retorna com mais cenário de diversidade. Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade de hoje, e antes de retomar o meu bate-papo com a Tássia Alfaia, eu queria te convidar para acessar as redes sociais aqui da Cenário. Lá você vai encontrar os episódios anteriores do Cenário Diversidade e todo o material jornalístico que é produzido pela nossa equipe. Tássia, esse bloco eu queria começar falando sobre a situação dos Yanomamis, né? E todo o discurso de ódio e negacionismo que levou àquela situação, né, extremamente grave, que a gente pôde visualizar, né, no final e início desse ano.
Pois é. Sobre a questão dos povos Yanomamis, na verdade, a situação precária em que eles estão sendo submetidos devido a um determinado grupo de exploração, um determinado grupo econômico, já é algo que existe há muitos anos. Começou lá com a corrida do ouro, na década de 30, 40, foi ficando mais evidente na década de 50 para cá, né? Só que agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, chegou no limite em que não tem como mais se sustentar, né, que o que está acontecendo é uma verdadeira crise humanitária. Isso começou, o grande problema, o grande mal, vamos dizer assim, que assola os povos indígenas se chama garimpo. Tanto que na época da pandemia, né, na época da pandemia de 2020 até 2022, eu trouxe, eu até coloquei na minha dissertação diversos dados de que falam que o garimpo ilegal em terra Yanomami cresceu, né, pelo menos 54% só no ano de 2022, né? E aí a área, de fato, a invasão do garimpo começou a explodir final de 2018 e início de 2019, já com o novo governo à época, que já era o governo Bolsonaro. Então, e devido a tudo que eu já falei anteriormente, com as alterações da legislação ambiental, tudo isso acabou, de certa forma, influenciando para que essa situação e sucateamento também, né, dos órgãos de fiscalização. Sim, a gente não pode esquecer que na época o próprio presidente da FUNAI era um bolsonarista, era uma pessoa que ele estava completamente de acordo com a ideologia do governo na época. Inclusive, muita daquela situação que eu falei de impedir que os povos indígenas tivessem acesso ao equipamento de proteção, isso foi normatizado internamente pela própria FUNAI, né? E entre outras coisas, o que nós vimos há uns 2 ou 3 meses atrás sendo debatido sobre a questão do marco temporal, muito daquele texto você encontra nas normas internas da FUNAI de 2019 até 2022. Então, a FUNAI é um órgão de proteção de direitos indígenas. Em tese, deveria atuar, né, sempre em benefício dos povos indígenas que existem em território brasileiro. Só que na época do governo anterior, o próprio presidente ele não defendia muito bem os interesses dos povos indígenas e acabou sendo conivente com as propostas, né, dos parlamentares na época e do próprio governo federal também. Então, o que era para ter sido um órgão à frente para denunciar mesmo todas essas atrocidades que aconteceram com os povos Yanomamis, acabava silenciando ou até criticando quem criticasse, né, o próprio órgão na época. E aí ficou evidente mais ainda que com as situações de conflitos regionais por conta de pedaços de terra indígena, que as terras indígenas são terras muito produtivas, porque os povos indígenas eles não se fixam em terras que não servem pelo menos para o plantio. Então sabemos que são terras que de fato são férteis e isso atrai interesses, né, do agronegócio, da pecuária, e atrai interesses também da mineração, porque geralmente são áreas muito ricas de minérios e de minerais e acaba sendo um chama para a exploração de ouros e pedras preciosas ali naquela região. E aí, algumas lideranças também foram muito perseguidas na época do governo Bolsonaro, como as lideranças do povo Munduruku, as lideranças do povo Yanomami. Inclusive, alguns até sofreram diversas tentativas de homicídio, tiveram até que ter uma segurança reforçada na época por conta disso, e aí resolveram trazer à tona a situação que estavam vivendo os povos Yanomamis. E isso também ganhou também uma grande visibilidade na época em que aconteceu o homicídio daqueles 2 defensores ambientais, o Bruno e o Dom, né,
que eles estavam fazendo um documentário justamente denunciando essas situações de miséria, essas situações humanitárias em que os povos indígenas estavam vivendo na época, né? E aí isso foi também uma das gotas d'água que trouxeram, né, a nível nacional toda a situação que está acontecendo com os povos Yanomamis, né? As situações de miséria, de fome, doenças mesmo, porque os próprios garimpeiros, os próprios agropecuaristas, eles acabam trazem várias doenças consigo, e por mais que eles tenham sido vacinados, muitas das vezes a comunidade indígena não é vacinada e por conta disso a imunidade, né, dos povos indígenas é muito baixa e acaba favorecendo ainda mais que eles sejam contaminados, e aí possivelmente pode até ocasionar um extermínio por doenças, né, que é como já aconteceu muito no passado com essas comunidades. Sim. E aí a gente estava conversando também sobre a questão, você já puxou do marco temporal, né? Então ele também é aí um discurso de ódio legislado. Sim. Porque assim, quais eram as propostas do PL 191 de 2020, que é o que a gente chama do PL do marco temporal? Ele começou inicialmente previndo a questão do garimpo, né? A questão de abrir as terras indígenas tanto para o garimpo quanto para o agro. Inclusive, ele traz nos seus artigos a possibilidade, ele legaliza a possibilidade do agro ou do garimpo negociar, usar as terras indígenas por um tempo em troca de alguma benfeitoria, em troca de alguma outra situação. Só que nós sabemos que não é dessa forma pacífica que vai funcionar, né? Se esse projeto de lei de fato passar de alguma forma, não é dessa forma que vai funcionar, porque o agro, a pecuária e o garimpo, eles possuem armas, eles possuem diversas formas como é que eu chamo? De constranger, né, os povos indígenas para que eles consigam tomar a terra daquela comunidade para si. E aí tudo começou por causa disso. E aí outras legislações também foram propostas, né? A possibilidade, por exemplo, que eu acho um absurdo, a possibilidade do governo definir o que é aculturação, que é aculturamento, utilizando o laudo de antropólogo, utilizando o laudo de um sociólogo, mas o governo define essa comunidade indígena, ela já não é mais indígena porque ela já foi aculturada, já está praticamente toda vivendo dentro da sociedade ocidental. Dentro da sociedade ocidental, então já perdeu os traços indígenas, então ela não pode mais ser considerada como uma comunidade indígena. Só que nós sabemos que o ser indígena, ele é muito mais do que estar em uma comunidade indígena, ele é uma identidade. É que nem eu sou uma pessoa branca, cis e hétero, então aonde eu for, aonde eu viver, eu vou ser sempre uma pessoa branca, cis e hétero. É uma pessoa preta, ela carrega consigo, né? Ela nunca vai deixar de ser uma pessoa preta, uma pessoa quilombola também nunca vai deixar de ser uma pessoa quilombola, logo uma pessoa indígena também nunca vai deixar de ser uma pessoa indígena só porque começou a conviver na capital, arrumou um trabalho e saiu daquela sua vivência em comunidade para vir, de certa forma, para a comunidade ocidental. Por exemplo, não é porque a senadora, a Sônia Guajajara, virou senadora que ela deixou de ser uma indígena, né? E ela não é dessa forma que funciona, como muitas outras lideranças indígenas que foram eleitas agora nessa última eleição, não vão deixar de ser lideranças indígenas porque não estão mais vivendo, né, lá na sua comunidade original. Então, o marco temporal, eu lembro na época que uma das maiores críticas a ele é que devido a essa possibilidade de entrar em terras indígenas, de usar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pode ocasionar, de fato, determinadas situações de violência, tanto de um lado quanto de outro, porque não vão ser todos os povos indígenas que vão aceitar
essa situação, e é uma das formas também de genocídio, seja por através da cultura ou o que a gente chama de genocídio por assimilação, né? Que um determinado núcleo entrando numa comunidade, levando o seu pensar, a sua cultura, o seu modo de vida, pode acabar se sobressaindo em relação à cultura indígena, né? Que foi o que aconteceu na época, lá no início da colonização do Brasil, foi o que aconteceu com os padres católicos, que eram missionários e acabaram tirando muitos traços da cultura indígena por conta dessas missões religiosas, né? Entre outras formas. Entendi. Tássia, assim, muito obrigada, né, por compartilhar aqui com a gente tua pesquisa. E aí eu queria agora que você fizesse suas considerações finais. O que a gente pode levar desse debate assim é começar a se questionar mesmo em relação ao discurso de ódio, se o que a gente defende, se o que a gente tá compartilhando, principalmente nas redes sociais, se a gente não está trabalhando em favor de uma determinada ideologia que prega a violência, ou se a gente não está sendo também, junto com o discurso de ódio, mais um instrumento que tem o objetivo de gerar violência. Porque não é porque eu não estou agredindo fisicamente uma pessoa ou um grupo que eu não posso praticar um discurso de ódio, né? Se eu propago ideias, se eu concordo com ideias que de certa forma tentam limitar a existência de uma determinada etnia ou de um determinado grupo minoritário, eu também estou sendo a favor do discurso de ódio. E a gente também tem que começar a entender que para a nossa realidade brasileira, o discurso de ódio não se enquadra na questão da liberdade de expressão. Inclusive, pode sofrer sanções do direito penal por conta disso. E nenhum tipo de violência deve ser propagada de forma alguma. Existem alguns autores, como o professor Emílio Matti, que uma vez eu estava em uma palestra, eu perguntei dele, e ele considera que se ele pudesse definir o que é discurso de ódio, na opinião dele, é todo discurso que gera violência, todo discurso que de certa forma tenta agredir um grupo por causa da sua etnia, por causa da sua religião ou por qualquer outro fator, é um discurso de ódio. Então esse discurso não pode prevalecer, né? E para isso nós temos o respaldo da legislação interna e do próprio direito constitucional. Na medida em que a gente estuda que nenhum direito é absoluto, já se encontra esse tipo de respaldo. É isso. Muito obrigada, então. E obrigada a você também que nos acompanhou. E na próxima quarta-feira estamos aqui de novo a partir das 9 da noite. Até lá!